Do seu Cidade na Tela, ao vivo, papo de bola com Macedo Júnior, tá em Teresina e vai conversar com a gente. Macedo, antes de mais nada, eu quero que você faça aí uma retrospectiva sua como atleta, como é que ela começou? Opa, boa tarde, meu amigo José Neto, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes dessa rádio Eldorado FM. Não é rádio, que é TV Lesbon News, cara. Você tá falando para o canal YouTube. TV Lesbon News, né? Isso. TV Lesbon News, pronto. Isso. A qual traz como comando aí meu amigo José Neto e Cícero Loyola, que são dois grandes profissionais de alto calibre. A satisfação está conversando com vocês. Mandou a foto? José Neto, fazendo uma breve retrospectiva aqui da minha vida futebolística, né? No ano de 90, já brincava aí nos campinhos aí em Elesbão, na quadra, que eu morava aí em frente a uma quadra em Elesbão Veloso, né? E sempre gostei muito de futebol. Quando vim morar em Teresina, passei a jogar nas escolinhas, passei pelo Clube Atlético Ônix de futebol de salão, onde foi minha casa, onde eu aprendi realmente a entender de futebol, principalmente futebol de salão, onde pude me destacar. A gente jogou vários campeonatos fora, campeonatos em João Pessoa, no Ceará, campeonatos na Bahia. Então foi um divisor de águas no Clube Atlético Ônix para mim. Você tinha quantos anos nessa época aí, Marcelo? 10, 11, 12, 13 anos por aí, né? Eu tinha 12 anos, José Neto, 12, 13 anos nessa época. Sei. Falar em Bahia, você teve uma oportunidade no Vitória. Você poderia até ter descontado para o profissional. Pronto. Assim quando a Ônix foi extinta aqui em Teresina, eu passei a jogar futebol de campo, né? Society e Campo Grande. E aí teve uma peneira do Vitória aqui em Teresina, e aí eu resolvi participar. O mais interessante da história é que meu pai, na noite anterior, eu cheguei para ele e disse: pai, vai ter uma peneira do Vitória, se eu passar, você autoriza eu ir? Aí ele, totalmente descrente da minha aprovação, disse assim: com certeza você vai. Cheguei no Albertão às 8 horas da manhã, saí de lá, era no finalzinho do dia, obtive êxito nessa peneira aqui no Vitória, né? E nessa peneira. Sim. E aí, na noite anterior, que eu cheguei pro meu pai, aí ele disse: pai, e aí agora? Você me aprovou, você me autorizou eu ir, e aí? Ele disse: filho, não é o que eu queria pra você, não. Eu queria que você estivesse aqui comigo e tal, mas pra sua felicidade, pra que depois você não diga pra mim: não fui feliz, porque meu pai não autorizou eu jogar bola, eu deixo você ir. Você tinha 12 para 13 anos, essa mesma idade ainda, essa faixa etária, não? Nessa época eu estava completando 14 anos. 14 anos, e aí fui para morar em Salvador, né? Sim. Cheguei em Salvador, passei na peneira do Vitória, né? E aí lá um mundo totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente do que a gente vivia aqui em Teresina, né? Gente de todos os estados, de outros países. Mas graças a Deus eu consegui me adaptar bem, né? Lá no Vitória, outros colegas também viajaram comigo. Comigo foram ao todo 7, né? Eu e mais 6 aqui de Teresina e cidades vizinhas. Apenas 2 ficaram, eu e um colega de Parnaíba, né? E esse período foi de muito aprendizado, né? Cheguei lá na categoria infanto, passei para infanto juvenil e cheguei até juniores, né? Não cheguei a me profissionalizar, infelizmente. Tive uma lesão no joelho, véspera da Taça de São Paulo de Futebol Júnior, onde colegas foram e obtiveram muitos frutos, né? Mas infelizmente não pude participar, tive minha primeira lesão no joelho, logo em seguida tive outra, e contando já fazem 4 ao todo. Mas era desejo seu, Macedo, se profissionalizar? Ficou uma frustração por não ter consumado um sonho, talvez? José Neto, com certeza, assim, meu sonho desde criança seria ser jogador de futebol profissional, né? E assim, a frustração chega.
mas aí o ser humano em tudo na vida ele tem que aprender a ser resiliente, né? Ele tem que aprender a jogar com as adversidades. E eu soube trabalhar isso na minha mente para não ficar uma pessoa, não viver frustrada em relação a isso, e consegui me adaptar, e hoje jogo meu futebolzinho, minha pelada, e consigo viver bem, graças a Deus, e feliz. Como é que foi o retorno para o Piauí e qual era o seu foco quando você voltou? E José, assim, quando eu voltei, assim que eu voltei, meu foco ainda era tentar ainda futebol, né? Era tentar ainda futebol, ainda procurei algumas casas aqui em Teresina, mas infelizmente o joelho não deixava, né? E aí pessoas da minha idade, com um futuro bastante promissor e que tinham realmente um potencial, então aí eu disse, eu vou me dedicar a outras coisas. E aí passei a dedicar ao comércio do meu pai. Perfeito. Agora, com relação ao Vitória, Macedo, aquela época uma realidade, eu diria, até melhor dos dias atuais. Eu falo isso porque o Vitória chegou, inclusive, até em decisão do Brasileirão na década de 90. Quem não lembra, em 93, isso. o Vitória perdeu para o Palmeiras aquele título. E eu acho que você teve lá ali por 95, 96. Eu acho que o Vitória ainda estava vivendo auge, estava na primeira divisão. Hoje está na segunda divisão, mas já perambulou até pela terceira. Exatamente. É assim, foi na época que eu estive lá, José Neto, foi um dos maiores, eu acredito que um dos maiores períodos que o Vitória já viveu, né? Na época a gente convivia, se encontrava constantemente com jogadores de alto nível, como Bebeto, tinha vindo da seleção brasileira, que encerrou a carreira lá, Túlio Maravilha, Alex Alves, então jogadores de alto nível que jogavam no futebol profissional, e a gente se encontrava nos corredores. Sim. Então, que serve de muito aprendizado, e eram atletas altamente humildes que valorizavam os jogadores da base, tá? E o Vitória investia muito na categoria de base na época. Hoje em dia, realmente, como você retratou bem, o Vitória hoje vive uma nova realidade, né? Eu acredito devido à administração do clube. Então, mas realmente assim, foi assim como a Onix, o Vitória também para mim foi um divisor de águas para crescer tanto em relação ao futebol, como também psicologicamente, emocionalmente, a dar valores às coisas que quando a gente tem o pai e a mãe do lado, a gente termina desvalorizando. Deu para fazer amizades duradouras, Macedo, daquelas que permanecem até hoje, colegas lá de alojamento? Acho que você ficou lá na estrutura do Vitória, no alojamento. Isso, a gente ficava na estrutura lá do Vitória, né? Era uma casa que comportava em torno de 125 atletas, né? Atletas de vários estados, né? Os atletas locais que moravam em Salvador mesmo residiam em suas residências, né? Aí os atletas de outros estados moravam na casa do atleta e dividiam uma casa lá com 125 pessoas, mais ou menos, de todas as categorias, tá? Desde fraldinha, infantil, até juniores. Bom, e o clube ofertava a questão não apenas da estadia, mas essa logística de alimentação, o acesso à educação também, né? E, José Neto, por incrível que pareça, assim, além da moradia, alimentação, nós tínhamos café, almoço, janta e lanche, todos balanceados por nutricionistas, educação, e tinha uma van que pegava a gente na casa do atleta, deixava na escola e vice-versa, fazia o trajeto de volta, atendimento odontológico, atendimento médico, o que precisava, e além disso, estrutura com psicólogo, porque você vivia longe dos pais, vivia longe da família, então a gente tinha todo o suporte. Na verdade, na época eles davam todo o suporte para a gente realmente ser bem assistido e não faltar nada para a gente. Acredito que para você, Macedo Júnior, valeu a pena ter vivido isso, né? Para mim, José Neto, me fortaleceu, me engrandeceu. Hoje eu sou... Essa experiência que eu tive me fortaleceu como ser humano, entendeu?
me deixou um cara mais forte, um cara mais também precavido, porque também é um meio que tem muita trairagem. Não vou ser demagogo e não dizer isso. É verdade. Às vezes o cara tá ali bem contigo, te abraçando e te metendo a faca por trás. Então, cobra engolindo cobra. Então o cara tem que estar sempre atento, né? É um meio muito bom de se viver, mas é um meio que o cara tem que estar sempre muito atento, porque é um meio cheio de trairagem, né? Então o cara tem que ser muito esperto em relação a isso. Claro. Para não sofrer esses empecilhos que pode acontecer na vida de qualquer atleta, né? Qual foi a bagagem que você trouxe lá da Bahia, da sua passagem, ainda que meteórica, lá para o Vitória, para o futebol, aqui em Elesbão, porque você vestiu a camisa do Mototáxi, que eu me lembro, se você tiver vestido outras, recorde, porque já viste, já é um bom tempo que você está aí no futebol. E qual é essa experiência que você trouxe para introduzir aqui em Elesbão? Sim, José Neto, futebol sempre foi minha paixão desde a infância, né? E assim, quando eu vim de lá e tive várias características, aí fui reconhecido por algumas pessoas, né? E logo aí em Elesbão Veloso, além de alguns clubes, a gente tinha um timezinho aí da Academia do Flávio, né? Onde eu jogava, brincava com o Celso, brincava com o Robinho, brincava o finado Celso, né? Foi meu amigo, que eu, antes de vir para Teresina, eu tinha um time aí em Elesbão Veloso, né? Que chamava Semac. Acho que vocês são até contemporâneos, né? Ele é de 81, acho que você também. Exatamente, né? Então, aí assim que eu cheguei em Elesbão, eu recebi o convite para jogar no Mototáxi, joguei 2 Copas Cidades, né? Logo depois a idade começou a pesar, né? E aí recebi o convite para ficar no Mototáxi como dirigente. Terminou que foi uma casa que a gente abraçou, né? E hoje você continua, né? Continua. Continuo. Como é que vem, aproveitando até a deixa, porque a Copa Cidade se avizinha, como é que está o Mototáxi para a Copa Cidade? E José Neto, nesse momento a gente passa por um momento de reformulação, né? O Mototáxi na campanha do ano passado não fez uma excelente campanha, né? A gente foi desclassificado pela Rodo Filho por mérito deles, jogaram muita bola, né? Então o Mototáxi saiu precocemente, diferentemente dos últimos campeonatos que vinha desempenhando, né? Então a gente está numa fase de reformulação, contratando muita gente nova, pessoas mais novas que realmente queiram jogar no Mototáxi, que queiram suar a camisa, porque eu acredito que a gente tem uma teoria de que aquele jogador que joga por prazer, aquele jogador que joga por vontade, ele vai obter um maior rendimento do que aquele jogador que joga por dinheiro. O Moto entra para brigar pela taça, Macedo? Sempre, né, José Neto? Sempre. A gente sempre entra para brigar, né? O Jorge sabe realmente os números do Moto, eu não tenho assim de cabeça, mas os números do Moto sempre são números favoráveis, né? Então, a gente sempre chega com muita força, né? E a gente entra para brigar. A brigar, a gente sabe que é muito difícil, os times estão se estruturando, né? Todos eles, né? Mas a gente tenta expor o nosso diferencial. Papo de bola, hoje conversando com Macedo Júnior. Macedo Júnior, a sua experiência enquanto secretário de esportes que foi aqui em Elesbão Veloso, e por que não, a discussão em torno da vida que você teve frente à secretaria, a relação que você sempre teve com o Mototáxi, e vira e mexe um ou outro zum, pelo fato de você ter a ligação com o Mototáxi e ser secretário de esportes. Gostaria que você, ainda que seja algo difícil para você responder, se posicionasse aqui para a gente da TV Elesbão News Cidade Natal. Não, assim, em relação a isso, José Neto, eu falo com total tranquilidade, assim, porque eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a temer,
Né? Primeiro que para ser um secretário de esporte aí em Elésbio Veloso, sendo filho de Elésbio Veloso, seja ele qual for, sempre vai ter alguma ligação com algum clube. E aí você pode pegar historicamente, no final do Carlão tinha relacionamento com Trintões. Hoje, atualmente, Reni Broca tinha relacionamento com a Pissarra, que já foi ex-jogador também lá. Então, em relação a isso, eu costumo dizer que eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente, sabe, presidente? Porque o papel que eu desempenhei como secretário foi um momento em que eu esqueci o mototáxi de vida. Mototáxi, a partir do momento, era o mototáxi, assim como outros, qualquer clube da cidade. Lógico que eu não vou dizer... Quer dizer, você sempre procurou agir agindo como técnico, né? Isso, como uma pessoa técnica que estava ali como secretário, deixando a paixão de lado. Até mesmo porque o meu cargo era ser secretário de esporte e que eu teria que beneficiar a população de Elésbio Veloso e não priorizar uns e discriminar outros. Então foi o que eu tentei fazer, tá? Antes de aceitar o cargo, conversei muito com meu pai, com meus pais, que são sempre meus orientadores, né? E ele perguntou, ele foi bem claro: meu filho, você consegue desvincular uma coisa da outra? Eu digo: pai, com certeza. Então, pois, se você consegue, então assuma o cargo. Foi desafiador, até mesmo porque na época eu não estava morando aí em Teresina, aí em Elésbio Veloso, né? E estava morando aqui em Teresina, mas dentro das possibilidades que me cabiam, foi desempenhado um trabalho, né, onde foi realizado vários campeonatos. Acredito que com ele, críticas a gente sempre vai receber, elogios também, e aí a gente tem que saber filtrar e saber o que a gente deve absorver de crítica para melhorar a estrutura. Você saiu com a missão do sentimento do dever cumprido, frente à Secretaria de Esporte? Saí sim, Zé Neto. Lógico que a gente sempre deve dizer assim: cara, eu podia ter feito isso, ou podia ter melhorado isso, ou poderia ter tido um recurso a mais que a gente poderia buscar, porque se disser assim, não, foi 100%, não posso dizer que foi 100%, porque nada na vida você consegue atingir 100%, você sempre consegue melhorar algo a mais, né? Mas de dever cumprido, sim. Hoje você faz o que da vida, Macedo? Já para finalizar aqui, em determinado momento você falou que ao regressar da Bahia, onde você esteve com Vitória, a intenção foi também administrar as empresas do seu pai, que é o Grupo Semac aqui em Elésbio Veloso. E aproveitando o gancho, eu aproveito para saber o que é que você está fazendo atualmente da vida e se você ainda tem alguma participação nas empresas aqui em Elésbio. Meu amigo José Neto, hoje eu sou propagandista de medicamentos. Talvez para alguns que estejam nos ouvindo não saibam o que é isso. Eu vou falar de uma forma mais simples. É aquele carinha que entra no consultório do médico antes dos pacientes com a mala na mão. Então eu sou propagandista de medicamentos, hoje eu trabalho isso, né? E é um emprego hoje que hoje eu me identifico demais. Então é uma coisa que eu gosto. Você está desde quando nesse ramo? José Neto, eu estou desde 2015, né? Eu vou completar agora 8 anos. Então é um emprego que eu me identifico muito, gosto do que eu faço, tá? Em relação às empresas do papai, hoje papai tem apenas um comércio em Elésbio Veloso e cuida também lá do interior, né? Tem umas coisinhas lá que ele gosta. E eu sempre estou lá com ele, dando suporte, aconselhando. É zona rural de Elésbio, Macedo? Ali logo após a Musquiada. Após a Musquiada. O nome leva o nome do meu avô, São José. Pronto. E claro, com a aproximação da Copa Cidade, acredito que você vai estar mais por aqui, né? Não te vejo tanto, aliás, que nem lembro quando te vi pela última vez aqui. José Neto, eu estava conversando, por incrível que pareça, eu estava conversando ontem com minha esposa sobre isso. Eu estive aí em Elésbio Veloso no Dia das Mães. Então eu vou completar aí praticamente 2 meses
que não vou em Elésbão Veloso. Ela disse, amor, faz um tempinho que a gente não vai em Elésbão Veloso. Eu digo, realmente, vai fazer 2 meses agora. Coração muito saudoso, porque é uma cidade que eu amo de coração, é uma cidade que eu escolhi e escolho, assim como tem assim nas minhas preleções, a cidade que eu, sabe, falta até voz assim, para dizer o sentimento que eu tenho por essa cidade, pelos amigos que eu tenho aí em Elésbão Veloso. Mas dia 19 estarei de férias, aqui do meu trabalho, e vou passar os meus dias de férias aí todos em Elésbão Veloso. Pronto, espero te encontrar. Macedo, um grande abraço, obrigado aí, conversa bacana, fluiu de uma maneira esplendorosa, e eu deixo você à vontade aí para considerações finais na TV Elésbão News, programa Cidade na Tela. José Neto, eu que agradeço a atenção aos ouvintes aí da TV Elésbão News. Novamente gostaria de parabenizar o seu trabalho, é um trabalho digno de muito louvor, tanto o seu quanto do Cícero Leiola ali assessorando aí em tudo. Tá? Você, como eu não canso de dizer, que você é um profissional de mão cheia. Obrigado. Tá? Então, assim, sem palavras para externar o seu trabalho, que você trabalha realmente assim de qualidade. Um abraço, Macedo, e até breve, irmão. Diferentemente do que a gente tem visto aí em outros canais aí em Elésbão Veloso. Então, realmente é um trabalho digno de bastante louvor. Bacana. Tá? Fica e aí eu com agradeço Deus. demais a atenção, tá, aos ouvintes. Eu gostaria também de parabenizar também, José Neto, a Prefeitura, em nome do prefeito Rafael Barbosa, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí, principalmente aí na Secretaria de Esportes, em nome do secretário Gini Broca, que vem desempenhando realmente um trabalho digno de parabéns, tá? Parabenizá-los e dizer que estou aqui para somar com Elésbão Veloso. Valeu, Macedo. Fica com Deus. Bom final de semana, irmão. Um grande abraço. Valeu. Grande Macedo Júnior.